ela foge do entendimento convencional, tanto das religiões cristãs. O reino dos céus está dentro de você e ele já é vivido aqui na terra. E o mesmo também pode acontecer com o inferno. Certamente a visão que eu vou trazer aqui, ela foge do entendimento convencional, tanto das religiões cristãs, como também do próprio esoterismo ou misticismo, porque aqui eu não vou somente para um lado ou para o outro, mas eu vou englobar justamente o conceito do reino do céu ser vivido no presente e, como consequência desse estado, ter após a morte um destino final para o reino, para a habitação com o Criador dos céus e da terra, transformando-se num corpo espiritual. E o mesmo também ocorre com o inferno. Uma pessoa que já vive o inferno na terra, após a morte, como consequência, ela vai herdar essa condenação final e definitiva. Então, na verdade, uma coisa não anula a outra. Que já fique claro aqui no começo do vídeo que sim, existe um destino final para todas as almas após deixar essa terra. Mas isso não anula em nenhum momento esse conceito que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, e que, querendo ou não, foi completamente ocultado dos cristãos, das pessoas que dizem seguir a Jesus, ao Messias que veio nos salvar. Então vamos entender aqui um pouco como assim o reino é um estado, o reino é vivido na terra e o mesmo pode acontecer com o inferno. E o resumo de tudo isso é o nosso sistema nervoso. Se tem algo importantíssimo da nossa realidade, é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é responsável por absorver, captar e transmitir todos os estímulos e informações internas e externas que ele recebe para o restante do corpo, para o próprio cérebro. Então, a função do sistema nervoso é justamente transmitir as sensações e percepções que você tem sobre o mundo para que aquilo automaticamente molde a sua realidade. Alguns estudiosos falam que o sistema nervoso é como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia, inclusive, usa essa linguagem da árvore do conhecimento do bem e do mal e que foi responsável pela queda do ser humano. E a árvore da vida é aquela que traz a vida. E dentro do nosso corpo, a gente tem um paralelo muito claro com essas duas árvores principais que regem todo o nosso corpo. Até porque, se você olhar tanto o sistema nervoso quanto o sistema arterial, eles realmente parecem uma árvore. Então, esse paralelo não é simplesmente uma mera coincidência, tá? Até porque quando entendemos quem nós somos, uma extensão do próprio Criador dos céus e da terra, tudo vai ficando muito mais claro. Então o sistema arterial é aquele que pega o sangue do coração e bombeia para o restante do corpo, ou seja, aquele que traz vida ao corpo, do mesmo jeito que a árvore da vida traz vida para todas as nações, para todas as pessoas. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela que representa uma dualidade que pode também trazer um conhecimento de luz ou, na verdade, um conhecimento de trevas e que existe um preparo para poder adentrar nela. E esse paralelo com o nosso corpo fica muito claro com o sistema nervoso, porque o sistema nervoso pode levar a gente ao inferno ou ao reino dos céus, literalmente. Uma pessoa que vive com o sistema nervoso tenso, que seria o modo de sobrevivência, vamos colocar aqui, modo de sobrevivência, que carrega muitos traumas, que vive uma grande inconsciência, tá? Tá certo. Inconsciência, automaticamente entregue a vícios, é uma pessoa que não consegue ter controle de si mesma, não consegue ter clareza mental. Essa pessoa ela pode viver extremamente ansiosa ou depressiva, né? Dola, escolhe um jogador que você curte pra gente trocar uma ideia. Vou de Haaland. O cara tá com o passe mais caro. Ansiosa ou depressiva, né? E dominada basicamente por emoções mais baixas. Então imagina uma pessoa que vive com o sistema nervoso dessa maneira, automaticamente esse modo de sobrevivência. Você acha que essa pessoa
ela vive bem? Ou é como aquele ditado, tem pessoas que não vivem, apenas sobrevivem. E existe uma diferença muito clara entre isso. Pois então, uma pessoa que ela vive com um sistema nervoso tenso o tempo todo, estresse crônico, entregue a vícios, a traumas, a bloqueios, uma pessoa que se sente travada na vida, uma pessoa que literalmente está perdida, sem rumo, sem ter consciência de quem ela é uma pessoa que vive ou presa no passado ou presa no futuro, não consegue focar no momento presente, não consegue desfrutar das belezas da vida, ela busca a felicidade através de válvulas de escape, ou seja, através de meios externos. Aí entra bebidas, substâncias ilícitas, né? Que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Promiscuidade. Vamos pensar numa pessoa que ela vive essa vida da inconsciência, ou melhor, a vida da ilusão. Essa pessoa, basicamente, ela já vive um estado infernal na Terra. E por que eu digo que essa pessoa já vive um estado infernal na Terra? Até mesmo avaliando o que é frequência, né? Que tipo de frequência que essa pessoa ela vai vibrar? Ora, se uma pessoa ela vive nesse estado constante de inconsciência, aqui a gente tem inúmeras vibrações, né? As vibrações mais altas, que são iluminação, paz, amor, consciência, a gente pode colocar aqui, mas quando vai descendo as vibrações, é basicamente vibrações que mantêm a pessoa presa. Então vai descendo, porque aqui no meio existem outras vibrações, aí a gente chega em medo, culpa, vergonha, orgulho, falta de clareza, tensão. Basicamente todos esses sentimentos, eles são vibrações baixas. Isso é literalmente, tá? Uma pessoa que ela vive com emoções baseadas no medo, na culpa, na vergonha, no orgulho, são pessoas que emitem vibrações baixas e nisso automaticamente elas estão assumindo que já vivem um grande estado infernal. Imagina uma pessoa que ela tem aquela rotina estressante, que trabalha 8, 10 horas por dia na escala 6 por 1, mas que não se sente satisfeita, porque isso é muito importante salientar. Tem pessoas que elas podem trabalhar nessa escala para se desenvolver, para crescer, mas eu estou falando de pessoas que não têm clareza de propósito, que apenas arrumaram um emprego para sobreviver, para receber um salário mínimo e ter o que comer no final do mês, e fica só por isso. A pessoa acorda 4, 5 da manhã, ela pega um trânsito de no mínimo 2, 3 horas, ela trabalha, se acaba de trabalhar, não vê perspectiva de crescimento, ela volta para casa, cansada, muito cansada, chega às vezes em casa 6, 7, 8 horas, algumas vão até estudar, vão fazer outras coisas, e quando terminam tudo, elas querem alguma distração. E é muito comum pessoas que vivem essa rotina no fim de semana, elas saem para baladas, festas, curte com outras pessoas, se entregam a certos vícios, e ela constantemente vive esse ciclo, como se fosse um ciclo infinito, que muitos chamam inclusive de Ouroboros, que é a cobra que engole a sua própria cauda, como se você realmente estivesse preso num loop infinito. Então essa pessoa, basicamente, ela está vivendo, quando a gente pega até os 7 chakras, vou colocar aqui o corpo humano, né? Existem 7 chakras, o chakra básico, aí tem aqui o sexual, aí tem o outro um pouco em cima, aí tem o do coração, aí vai subindo. Tem o da fala, aí tem aqui, beleza. São 7 chakras ao todo. As pessoas que vivem geralmente presas nesses 3 chakras inferiores, que seria o de sobrevivência, que é o mais básico, entregue a estímulos sexuais e entregue também a estímulos envolvendo a alimentação, uma pessoa que ela não tem controle sobre a sua própria alimentação. Então ela vive basicamente nos chakras inferiores e quando a gente analisa áreas mais místicas do cristianismo, do judaísmo, até mesmo de outras religiões, as próprias dimensões, os chamados céus, eles são, na verdade, o corpo do Criador, sendo cada dimensão
um estado do corpo de Deus. Isso é entendido também na Cabalá judaica, tanto que tem aquela árvore chamada de Sefirot, que é basicamente uma representação do próprio corpo de Deus e também de todas as dimensões. E é um reflexo do corpo humano. Na verdade, o corpo humano é um reflexo do corpo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E alguns pensam somente que o homem foi criado com um propósito de ser bom, justo e amoroso como Deus, mas na verdade vai além disso. Envolve realmente uma similaridade literal do nosso próprio corpo, tá? Então, querendo ou não, as dimensões mais baixas de todo o cosmos são as dimensões infernais. Existe abaixo de nós dimensões inferiores, existe essa Terra, que é um campo mais neutro, mas que pende mais para o lado das trevas, ou seja, dimensões inferiores. Basicamente, quando uma pessoa ela vive presa aos chakras mais baixos ou vive vibrando em consciências mais baixas, como medo, culpa, rejeição, raiva, tristeza, orgulho, basicamente ela já está vivendo o inferno na Terra. E automaticamente ela está se encaminhando para, depois da morte, ela herdar a condenação definitiva, até porque isso é um estado vivido na Terra e se estende para inúmeras áreas. É uma pessoa que vai ter dificuldade de buscar ao próprio Deus, de ter vida espiritual, de se desenvolver em outras áreas da vida, de ter clareza mental, de contemplar a vida. Dificilmente essas pessoas elas vão conseguir viver esse estilo de vida, elas vão realmente sobreviver, elas vão viver com o cortisol no talo, elas vão viver com o sistema nervoso desregulado e isso automaticamente as faz com que viva esse estado infernal na Terra. Percebe? E como que é a realidade de muitas pessoas, infelizmente, não é? Quantas pessoas que vivem essa grande inconsciência, como se fossem NPCs do grande jogo que vivemos, pessoas que apenas seguem seus instintos naturais, que não refletem sobre questões profundas da vida, ou se reflete só por um momento, mas depois volta a viver aquela vida sem sentido, sem propósito, presa a traumas, a vícios, a bloqueios. Então, esse seria o estado infernal já vivido na Terra. E como seria o estado celestial que também pode ser vivido na Terra? E eu estou falando tudo isso, mas o próprio Jesus ensinou, tá? O reino está dentro de vós. Quando vos disserem que o reino virá ali ou aqui, não acrediteis, pois o reino está dentro de vós. Ele ensinou isso muito claramente em Lucas 17, versos 20 e 21, sem contar, como eu falei, em Gênesis 1, 26, 27, que fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda a humanidade, é o propósito primordial. E também é dito em Salmos 82 que vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. E o próprio Jesus, em João 10, ele confirmou esse texto, quando ele estava sendo acusado de ser blasfemo por se intitular o Filho de Deus. Basicamente, ele recitou o Salmos 82 falando, mas é a própria Escritura que fala da nossa essência divina, então eu tenho o direito, sim, de carregar esse título como Filho de Deus. Então Jesus é o maior exemplo possível de alguém que vivia o reino na Terra. E para poder explicar como se vive o reino na Terra, é muito importante salientar isso aqui, ó. Sabe essa divisão que você aprendeu a vida toda? Que o tempo é dividido em passado, presente e futuro? Com certeza. Dar um recado. Fica longe de Hell's Kitchen. O que você tem em mente? Eu tenho que mandar real aqui para você. Passado e futuro não existem. Talvez leve um tempo para você conseguir amadurecer essa ideia, mas sim, vou repetir novamente. Passado e futuro são uma ilusão do seu próprio ego. O único momento vivo, real, é o momento presente. Então, o reino dos céus é o quê? É o único momento onde você realmente vive, que é o momento presente. Ah, mas como assim passado e futuro não existe?
É muito simples. No seu passado, vamos colocar entre aspas aqui, quando aconteceu inúmeras coisas na sua vida, sejam boas ou ruins, quando elas aconteceram, não foi no momento presente? Então elas só existiram quando ocorreram no momento presente. Uma vez que passou, elas já não existem mais. É apenas um lapso de memória que você tem, que fica no seu sistema nervoso, no seu subconsciente, na sua mente, mas não existem por si só. E o futuro é a mesma coisa. São projeções que a sua mente faz através do poder de visualização que ela tem, mas que não existe também. É apenas uma projeção que você faz em cima de algo que você não está vendo ou vivenciando. Assim também como o passado. Então, o único momento que você realmente vive é o momento presente. O reino dos céus é um constante presente, contínuo, duradouro e infinito. É por isso que o reino dos céus é associado ao quê? Deleite, paz. Vamos colocar aqui gozo, né? Regozijo, que querendo ou não é parecido com deleite, mas um estado de felicidade plena, de paz, de amor, de satisfação. Sabe aquela satisfação? Sabe aquela alegria que você sente em alguns momentos quando você está perto de pessoas que você ama, que você aproveita o momento, que você dá risadas, principalmente quando você era criança. Tenho certeza que você tem memórias muito boas aí na sua mente, de momentos que você realmente viveu, sabe? Sabe aquele momento que você brincou, que você se divertiu e muito? Aquele momento que ficou marcado na sua vida? Nossa, não esqueço aquele dia. Pois é, se tem um estado celestial, é certamente esse. E as crianças, inclusive, vivem esse estado. Você vê uma criança sendo consumida por medo, por raiva, com o passar do tempo ela pode ser, dependendo do ambiente que está inserida. Mas pega um bebezinho, crianças bem pequenas mesmo, tá? Elas não são consumidas por esse estado. Elas não vivem preocupadas com o amanhã, que foi o que o próprio Jesus ensinou em Mateus 6, principalmente no verso 34, mas a partir do verso 25 em diante ele ensinou, olha, as aves dos céus, elas não sabem o que vão comer amanhã, não sabem o que vão vestir, e o próprio Deus providencia o necessário para elas. Você acha que você, sendo humano e superior à águia, não vai acontecer o mesmo com você? Então não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, as suas necessidades. Não vos preocupeis com amanhã, vivam a paz que excede todo o entendimento. Também a gente vê isso em Filipenses. Ou seja, o reino dos céus, esse estado divino, é viver no presente contemplativo, onde você contempla as bênçãos, a beleza que há ao seu redor, onde você mantém o seu sistema nervoso relaxado. E claro, existem algumas técnicas, um passo a passo que você pode seguir para manter o seu sistema nervoso relaxado, porque existem situações estressantes, eu sei disso, não sou de ferro também, mas entenda, por mais que elas existam, nós não podemos ser dominados por elas. É aqui que está o grande diferencial. E por que que o sistema nervoso realmente define se a gente vai viver o céu ou o inferno na Terra? Eu já dei exemplo aqui no canal, mas vou falar novamente. Pode ser duas pessoas vivendo a mesma realidade. Como eu falei, pessoas que vivem essa rotina estressante do emprego que elas não gostam, elas trabalham e não são remuneradas o suficiente, pega trânsito lotado. Só que uma dessas pessoas, ela é inconformada. Ela sabe que existe algo a mais. Ela sabe que aquilo é temporário. Ela sabe que aquilo não define a vida dela. E ela entende que aquilo é um processo que ela está passando para se desenvolver, para amadurecer, para crescer. E em todo esse momento ela consegue observar de fora. Eu estou numa verdadeira escola da vida. E um dia essa situação vai passar. Essa mesma pessoa, ela começa a sentir-se grata pelas bênçãos que ela tem. E não só isso, ela projeta na sua mente, visualizando e sentindo com o seu sistema nervoso uma vida completamente diferente, mesmo continuando vivendo nessa rotina estressante. Já a outra pessoa não. Ela vive a mesma rotina, mas vive estressada, cansada, insatisfeita, sem propósito, sem perspectiva. Então, duas pessoas vivendo a mesma vida. Só que uma delas, ela consegue viver isso aqui, ó. Sistema nervoso relaxado, embora possa vir o estresse em alguns momentos, porque é normal nessa rotina, tá? Mas ela consegue aproveitar mais o presente.
ela entende que aquilo é um processo que vai passar, ela investe em si mesma, estuda, medita, pratica bons hábitos, no tempo livre ela dá um jeito de fazer um exercício. No fim de semana, ao invés dela tentar arrumar uma válvula de escape, não, ela investe em si mesma. Ela continua estudando, ela vê outras alternativas para crescer. Então, mais uma vez, são duas pessoas vivendo a mesma vida. Mas essa que desfruta do momento presente, que investe em si mesma, que tem uma perspectiva sobre a sua vida em diante, ela basicamente já vive um estado diferente e automaticamente a realidade externa vai corresponder em algum momento. Em 3, 4 anos, aquela pessoa que vive estressada, que vive consumida, sem propósito, com o sistema nervoso tenso, ela vai continuar vivendo essa mesma vida, seu sistema nervoso tenso, com crenças limitantes, com traumas, com bloqueios, sem perspectiva, e assim ela vai sobrevivendo, assim ela vai vivendo o inferno na Terra. Já a outra pessoa que, embora passou por um momento de uma vida estressante, mas manteve o seu interno mais alinhado e intacto, com o passar do tempo, como ela tem mais clareza mental, o próprio cérebro dela, o próprio sistema nervoso, começa a captar informações de novas oportunidades, de um novo emprego, um novo trabalho, um novo investimento, um estudo que pode mudar completamente a vida dela, uma oportunidade para morar em outro lugar, uma oportunidade para desenvolver melhor a sua saúde, ela vai buscar aprender um novo idioma, então o cérebro e o sistema nervoso dela trabalham para o bem dela. E no segundo caso, a pessoa que vive consumida, que vive sobrecarregada, que vive tensa o tempo todo, o sistema nervoso trabalha contra ela. É por isso que o sistema nervoso é realmente como a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque pode ser bom para quem saiba usá-lo corretamente e pode ser extremamente destrutivo para quem não sabe usar dele. Então aqui a gente consegue perceber claramente que o reino ou o inferno, eles já são vividos na Terra. E claro que atrelado a isso, a pessoa ela não vai viver presa ao pecado, ela não vai viver presa a vícios, pelo contrário, ela vai desenvolver as suas virtudes, ela vai aprimorar os seus dons e ela sempre vai usar as habilidades